Olá pessoal, aqui quem vos fala é o Ricardo Pova. Vamos dar início ao nosso treinamento sobre compostagem, uma metodologia sustentável de gestão de resíduos orgânicos para o nosso município Kazenga. Antes de chegarmos propriamente na compostagem, vamos falar sobre o lixo. Pois é um problema de saúde pública que, de certa forma, afeta os munícipes do Kazenga e não só. A reciclagem do lixo poderia gerar empregos, reduzir o impacto ambiental e contribuir para a inclusão social. Para isso, é necessário que haja investimento em estruturação de políticas para resíduos sólidos. O que são resíduos sólidos? Bem, pessoal, antes de explicarmos o que é um resíduo, vamos entender a diferença entre resíduo e lixo. O termo lixo geralmente se refere a algo que não tem mais utilidade e é descartado. Por outro lado, os resíduos são materiais que, mesmo que não sejam úteis para ti ou para a sua casa, podem ser aproveitados em outros contextos. Então, os resíduos sólidos, como o próprio nome indica, são materiais de natureza sólida que são descartados mas ainda podem ser usados por outras pessoas ou indústrias. Exemplos disso incluem papel, plásticos, vidros, metais, tecidos, restos de alimentos, entre outros. Quanto ao destino dos resíduos sólidos, pode variar dependendo da sua classificação, das práticas de gestão adotadas em cada banda, ou seja, em cada região, dos recursos disponíveis. As possibilidades de destinação desses resíduos podem ser aterros sanitários, reciclagem, compostagem, incineração, entre outros. Bem, pessoal, aterros sanitários são espaços preparados com sistemas para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas, sendo projetados para receber resíduos não recicláveis e rejeitos. Um exemplo de rejeito é o lixo da casa de banho. Já na reciclagem, resíduos recicláveis como papel, plásticos, vidros e metais são separados e enviados para as centrais de separação. Lá, eles são processados e transformados em matérias-primas que, de certa forma, podem ser utilizadas na fabricação de novos produtos. Resíduos orgânicos, como restos de alimentos e materiais vegetais, podem passar pelo processo de compostagem. Nesse método, pessoal, esses resíduos são transformados em compostos orgânicos, um excelente adubo para a agricultura e jardinagem. Alguns resíduos também podem ser destinados à incineração, que é um processo de queima controlada que permite a redução do volume do material. A incineração, pessoal, geralmente é direcionada para os resíduos perigosos e resíduos hospitalares. Para o nosso treinamento, vamos focar na compostagem. Pessoal, antes de entrarmos propriamente na compostagem, vamos falar de forma rápida sobre os resíduos orgânicos, que têm aumentado bastante a nível mundial. Os resíduos orgânicos, pessoal, são constituídos basicamente por restos de alimentos, e restos descartados de atividades humanas, como cascas, caroços, alimentos estragados,
capim cortado, cortes de árvores, etc. Assim, as hortaliças estão entre os alimentos mais perecíveis e, em geral, constituem parte importante do total de alimentos descartados em nossas casas e no comércio. Podemos notar isso em algumas bandas, como na Praça do Asa Branca, Catinton, na Praça do 30. No final do dia, tem sempre hortaliças amontoadas. Lidar com excesso de resíduos orgânicos e a destinação correta dos mesmos é um dos grandes desafios enfrentados a nível mundial. Mesmo que esses problemas sejam observados de forma global, sua contribuição para minimizá-lo pode ser vista de forma local. Ou seja, cada munícipe pode contribuir individualmente para minimizá-lo, adotando a compostagem como uma prática para o tratamento adequado desses resíduos. Vale destacar que, pessoal, quando os materiais orgânicos são derivados de atividades humanas, produzidos em grandes escalas, em grandes volumes e colocados em locais inadequados, podem se transformar em sérios problemas ambientais. A colocação de resíduos orgânicos, sejam em lixeiras, sejam em aterros sanitários, gera um líquido poluente que pode contaminar o solo. Também resulta na emissão de maus cheiros, favorece a proliferação de vetores de doenças e provoca a emissão do metano, o famoso gás de efeito estufa, que contribui para o aquecimento global. Por isso, pessoal, estamos a avaliar a aceitação da comunidade sobre a técnica de compostagem doméstica como uma metodologia sustentável de gestão de resíduos orgânicos no nosso município do Cazenga. Mas o que é a compostagem doméstica? Bem, a compostagem doméstica basicamente pode ser entendida como um meio de reaproveitar os resíduos orgânicos, criando uma reciclagem em pequena quantidade, utilizando restos de alimentos, cascas de frutas, legumes e verduras, folhas secas, capim, palhas, entre outros, transformando estes resíduos em adubo orgânico, ou seja, adubo natural. Alguém deve estar se perguntar, mas por que fazer a compostagem doméstica? Bem, a compostagem doméstica, pessoal, permite reaproveitar os resíduos orgânicos gerados no preparo dos alimentos, evitando que esses resíduos sejam depositados em aterros sanitários e lixeiras, ajudando assim o meio ambiente. Além disso, possibilita o enriquecimento do solo através do uso do composto produzido. Certo, pessoal? Agora vamos passar o ciclo básico da compostagem. Aqui temos os nossos alimentos, bem como os restos desses alimentos. Ao invés de serem descartados, são colocados em uma composteira doméstica. Concluindo o processo de compostagem, gera um adubo orgânico e o mesmo é utilizado para fertilizar. Aí podem gerar as frutas, as hortaliças e assim sucessivamente. Bem, pessoal, a compostagem pode ser realizada em pequena quantidade, no caso de composteiras domésticas ou comunitárias, ou em grandes quantidades, no caso de instalações de compostagem industrial. Pessoal, devemos ter cuidado ao selecionar
o que pode ser compostado e o que não pode ser compostado. Por exemplo, carne, peixe, gordura, óleo, molho, alho, cebola. Como vocês podem ver aqui na imagem, não vou citar todos, mas devemos ter cuidado ao selecionar o que pode ser compostado e o que não pode ser compostado. Temos também o exemplo do gindungo, que é chamado de pimenta no Brasil. Eh, Evitar colocar cascas de frutas cítricas, como cascas de limão, cascas de laranja, cascas de ananás. Isso porque esses resíduos podem desequilibrar o pH do composto. Agora, pessoal, o que pode ser compostado? Bem, em geral, restos de frutas, cascas de banana, mamão, casca de goiaba, casca de manga, restos de verduras e legumes, repolho, couve, repolho, tomate, cascas de pepino, casca de ovo, palhas secas, cortes de partes de jardim, folhas secas, capim e outros. Conforme vocês podem visualizar aqui na imagem, que temos alimentos e os restos desses alimentos, capim e colocamos na nossa composteira. Pessoal, agora que já sabemos os materiais que podem ser compostados, eh, estes materiais são formados por resíduos que, quando tratados, se transformam em adubo. Para fazer isso, basta utilizarmos uma composteira doméstica e é exatamente isso que faremos hoje. Construção de uma composteira doméstica na garrafa PET, ou seja, no bidon, conforme chamamos lá em Angola. Para isso, vamos precisar de dois bidões. É importante que os bidões sejam do mesmo tamanho para facilitar o encaixe. Primeiro passo, vamos cortar os bidões conforme indicado aí na imagem. Segundo passo, vamos fazer pequenos furos nas duas tampas, usando um prego ou um arame aquecido ou qualquer outro objeto que facilita fazer os furos. Pessoal, é o fundo da composteira. O dois é a base, que é em forma de funil. O 3 é a tampa da base, a tampa da composteira. Com isso, colocar o bidão 2 já com a rolha furada dentro do bidão 1 e em seguida o 3, conforme a imagem. Fácil e prático, pessoal. Assim, temos a nossa composteira montada. O próximo passo é colocar os resíduos orgânicos na composteira. Eh, A primeira camada deve ser sempre a camada de material seco. E a última camada também deve ser a camada de material seco. Material seco, pessoal, podem ser folhas secas, capim ou palhas. Já a camada de material úmido, que são os restos de alimentos, podem ser cascas de frutas, cascas de legumes, restos de legumes e verduras. Uma dica, pessoal, de preferência cortar em pedaços pequenos para a deposição durar menos tempo, conforme vocês podem ver assim. Também facilita a decomposição. Ao colocar na composteira, não muita matéria seca e não muita matéria úmida. Deve se equilibrar. Vamos ao terceiro passo. Adicione uma camada de matéria seca e em seguida resto de alimentos, matéria seca, resto de alimentos e assim sucessivamente. Uma camada de matéria seca, outra camada de resto de alimentos, outra camada de matéria seca, outra camada de restos de alimentos e assim sucessivamente. Em seguida, fechar a composteira com a tampa perfurada, nesse caso, número 3.
Pessoal, fizemos os furos na tampa para permitir a entrada de ar, que é fundamental para o processo de compostagem. Quarto passo: passar fita cola com a parte que liga o fundo da composteira com a base, ou seja, a parte em forma de funil com a parte de baixo e também com a tampa furada. Passamos fita cola na, com a tampa em forma com a parte em forma de funil para evitar a entrada de vetores como mosca, insetos, etc. E a fita cola com fundo, com a parte de baixo aqui, colocamos para não perder o adubo líquido caso a composteira cair. E os furos que fizemos na rolha têm a função de permitir a passagem do adubo líquido que é gerado durante a decomposição. Bem, pessoal, como saber se o nosso composto já está pronto? Quando não conseguirmos identificar os tipos de resíduos que colocamos na composteira, é porque o nosso composto já está ficando pronto. Aí vai ficar tudo misturado, com cheiro característico de terra. Esse processo, pessoal, pode levar em torno de 30 a 60 dias. Já o aparecimento do chorume, que é o adubo líquido, conforme vocês podem ver aqui, pode se dar nas primeiras semanas. Aqui vamos passar alguns cuidados com a composteira. Eh, não esquecer de colocar a tampinha para não entrar insetos. Não deixar a composteira diretamente exposta ao sol. Deixar num cantinho que bata claridade. Deixar num lugar arejado, não deixar num lugar aberto que possa pegar chuva e não deixar ao alcance de crianças. A compostagem, pessoal, oferece uma alternativa sustentável para o descarte dos resíduos, produzindo um composto orgânico que serve como adubo natural. Esse composto é facilmente absorvido pelas plantas, enriquecendo o solo, hortas com nutrientes e sais minerais. Além disso, pessoal, a prática reduz as emissões de gases de efeito estufa e aumenta a vida útil dos aterros sanitários, evitando dessa forma problemas ambientais associados à sua operação e prolongando a sua capacidade de armazenamento dos resíduos. Eh, O uso do composto em hortas também resulta em alimentos mais nutritivos, livres de agrotóxicos. Vale salientar que o tempo de vida útil de um aterro sanitário é de, em média, 10 anos. Se a quantidade de resíduos gerados numa banda, ou seja, numa região, for maior do que a planejada na construção do espaço, os aterros tendem a durar menos tempo. Então, mesmo com o encerramento das operações, a emissão de gases pode continuar por aproximadamente 15 anos naquela banda. Nesse caso, quanto menos materiais forem direcionados para os aterros, maior será a sua vida útil. Bem, pessoal, são vários os benefícios da compostagem. Diminui a quantidade de resíduos enviados aos aterros, ajuda na proteção do solo e também contra a degradação, contribui com a melhoria das condições ambientais e também da saúde da população. Ao manter a composteira em casa, o mau cheiro do lixo doméstico diminui e, por conseguinte, os insetos. Aderir à compostagem, pessoal, pode evitar até 30 anos de emissão do carbono.
aumento da vida útil dos aterros sanitários, conforme tivera dito antes, contribuição na preservação do meio ambiente, já que nesse processo de decomposição não ocorre a formação de gás metano. Aqui trouxemos alguns exemplos para a utilização do composto orgânico. Adubo para jardins e horta. O composto, pessoal, pode ser aplicado diretamente para o solo, fornecendo nutrientes essenciais para o crescimento saudável de plantas, hortaliças e frutíferas. Também fertilizantes para a agricultura. A agricultura orgânica utiliza o composto orgânico como uma alternativa sustentável aos fertilizantes químicos. Também um dos benefícios são que melhora a fertilidade do solo, aumentando a possibilidade de nutrientes para as plantas e promove a saúde do ecossistema agrícola como um todo. E o mais importante, fazendo isso, estamos ajudando o meio ambiente, que é a tua e a minha missão. Então, pessoal, vamos fazer a compostagem em casa? Chegamos ao final. Dúvidas e informações permaneço à disposição. Desde já agradeço pela atenção dispensada. Tutondele, Matondo, Ingeta, Ngasakidila, da Pandula. Obrigado e estamos juntos.